Sob a proteção de Deus, o Senhor da vida, declaro aberta a sessão desta tarde, a 45ª reunião ordinária da 17ª legislatura, na primeira sessão legislativa do dia de hoje. Faço a composição da mesa, convocando o vereador Almir Fernando, que é o nosso secretário ad hoc permanente, e o vereador Romerinho, para que funcionem como primeiro e segundo secretário, respectivamente, compondo a mesa. Secretário, para fazer a leitura da ata da reunião anteriores. Ata da 44ª reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 11 de junho de 2018, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Almir Fernando, aos 11 dias do mês de junho de 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kik e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo no legal, o seu presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feita, submetida à apreciação do plenário. Ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, ao seu presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constará as seguintes matérias: projeto de lei de número 119 de 2018, autoria da vereadora Aline Mariano; resolução 20 de 2018, autoria da vereadora Aline Mariano; requerimentos 3319 e 3320 de 2018, autoria do vereador Renato Antunes; requerimento 3384, autoria da vereadora Ana Lúcia. Na hora destinada ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupar a tribuna, vereador Chico Kiko, fez críticas ao secretário da Fazenda e informou que faz 30 dias que tenta marcar uma reunião com o mesmo e com o secretário executivo e até hoje não obteve resposta. Próximo orador ocupar a tribuna, vereador Renato Antunes, repercutiu o dia 10 de junho, em que é comemorado o Dia do Pastor. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Michele Collins, falou sobre a semana passada, representou o Estado em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, informou que conheceu programas sociais exitosos de moradores de rua e disse que a maioria dos são usuários de droga. Usou da palavra pela ordem o vereador Rinaldo Júnior, que solicitou 1 minuto de aplauso em homenagem póstuma à senhora Margarete Albuquerque. O seu presidente concedeu o pedido. Havendo número legal, o seu presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, o qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3261 de 2018, de autoria da vereadora Michele Collins; discussão única do requerimento 3298 de 2018, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3334 de 2018, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 3338 de 2018, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovado. Seu presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder. Foram justificadas a ausência dos vereadores Antônio Luiz Neto, Heriberto Rafael, Ivan Moraes, Marco de Bria, Natália de Menudo, Marília Reis. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Hélio Guabiraba, que solicitou a dispensa de prazo da emenda ao projeto de decreto legislativo 19. Seu presidente deferiu o pedido do vereador e informou que no momento oportuno fará a consulta. Na ordem do dia constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3240 de 2018, de autoria do vereador Hélio da Guabiraba, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 3248 de 2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3253 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3266 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado.
Discussão única do requerimento de número 3284 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3292 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3339 de 2018, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3324 de 2018, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3333 de 2018, de autoria do vereador Marco Aurélio, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 228 de 2018, 263, 282, 292, todos de 2018, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento, Direitos Humanos, Cidadania e Direito a Políticas Públicas, da Juventude, opinando pela aprovação do projeto de lei ordinária de número 4, 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo. Na hora destinada ao prolongamento da ordem do dia, constou a seguinte matéria: discussão única do parecer 301 da Comissão de Redação ao projeto de lei 04/2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, foi aprovado. Atendido ao pedido do vereador Hélio Guabiraba, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura, a consulta aos líderes partidários quanto à dispensa de prazo da emenda do decreto legislativo número 19 de 2018. Lista anexa dessa casa, foram dispensados os prazos, hora destinada ao grande expediente. O primeiro orador com o patrimônio, o vereador Ricardo Cruz, repercutiu acerca da devolução do salário dos agentes da Guarda Municipal, que foi debitado por causa do período de paralisação, informou que a Prefeitura não está querendo reavaliar a situação. Foi apartado pelo vereador Rinaldo Júnior, assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Homem Fernando. Próximo orador com o patrimônio, o vereador André Reis, discursou sobre a obra do Complexo Esportivo Geraldão, que ainda não foi finalizada. Também agradeceu a presença dos alunos do curso de administração da Universidade Federal de Pernambuco nas galerias. Foi apartado pelo vereador Rodrigo Coutinho, o qual mostrou preocupação pelo não cumprimento do prazo final de entrega da obra do referido equipamento e colocou-se à disposição para realizar a nova vistoria da obra. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou a casa para se reunir amanhã, às 9h30, em uma reunião solene, no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem de direito. Ata da reunião solene em homenagem aos 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, realizada no dia 12 de junho de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 12 dias do mês de junho do ano 2018, às 10 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: ilustríssima a senhora vereadora Michele Colles, autora da proposta, e o pastor Ronaldo Robson, pastor da Igreja Batista da Capunga e professor do Seminário Teólogo Batista do Norte do Brasil. Ilustríssimo pastor Rinaldo Júnior, capelão, presidente da Igreja Batista Missionária em Dois Irmãos, secretário da Convenção das Igrejas Batistas Missionárias em Pernambuco e docente do Instituto de Aliança Linguística, Teologia e Humanidades. Ilustríssimo senhor Severino José dos Santos, presidente da Associação Ministério Estrela de Sertão em Ação. Ilustríssimo senhor Edmilton Carvalho, capelão da Força Aérea Brasileira. O senhor presidente convidou a todos os presentes para que de pé possam ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar de Pernambuco. Em seguida, o senhor presidente convidou a vereadora Michele Costa para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. Em seguida, o senhor presidente, quebrando o protocolo, convidou o pastor Gibson Santos para tomar o assento à mesa. Dando continuidade ao trabalho, o senhor presidente fez registro de autoridades em plenário e convidou o pastor Gibson para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou a todos e leu o discurso anexo dos anais desta casa sobre a história e missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Em seguida, a vereadora Michele Colles leu o conteúdo da citada placa. O senhor presidente continuando, convidou o pastor Rinaldo Júnior para ocupar a tribuna e fazer seu pronunciamento. O orador cumprimentou a todos e falou da alegria em comemorar os 70 anos da instituição. O senhor presidente, nesse momento, registrou a presença do vereador Chico Kiko, convidou o pastor Ronaldo Robson para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O pastor saudou a mesa de autoridades demais presentes, mencionou a parceria entre a Sociedade Bíblica e instituições na distribuição de Bíblias que devemos investir no tempo da leitura da mesma. Disse que a prioridade deve ser o ensino da Bíblia e parabenizou a casa e a vereadora Michele Colles pela iniciativa.
O senhor presidente me ensinou o recebimento de telegramas parabenizando a Sociedade Bíblica do Brasil pelos 70 anos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente fez suas considerações finais, convidou a todos os presentes para um coquetel no Salão Nobre da Casa e convocou os vereadores para se reunirem logo mais em reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem direito. Lidas as duas atas, senhor presidente. Lidas as atas, coloco-as ambas em discussão. Encerrada a discussão e votação, os senhores vereadores que concordam permaneçam em silêncio. Aprovadas as atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Temos o requerimento número 3.344/2018, de autoria do vereador André Regis. Requerimento 3.352/2018. Requerimento 3.353/2018. Também de autoria do vereador André Regis. Temos o requerimento 3.356 do vereador Ivan Moraes. Requerimento 3.380 do vereador Marco de Bria. Feita a leitura do expediente, encerro a pauta do expediente inicial e dou início ao pequeno expediente, chamando o primeiro orador inscrito, que é o vereador André Regis. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Tem matéria de 3/5, a gente vai tirar aqui, viu? Presidente Carlos Gueiros. Amanhã às 18 horas. Amanhã é 13, né? Várias cidades do mundo, que inclusive onde há um elevado padrão de qualidade do uso dos equipamentos públicos, procuram maximizar todos os espaços públicos. Onde houver um espaço público, procura-se dar destino. No que se refere a um jardim, no que se refere a um equipamento de lazer ou um equipamento esportivo. É assim, por exemplo, na cidade de Nova York, vereador Felipe Francis Mar. Toda esquina que houver um espaço, a prefeitura utiliza. Tem um departamento de parques da cidade de Nova York, onde todos os habitantes da cidade com interesse pagam uma taxa pequena para o uso da temporada. Recebe um cartão e utiliza aquele espaço do parque nas atividades esportivas. Então, praticamente em todos os lugares há uma quadra de tênis, ou uma quadra para squash, ou uma cesta para basquete. A prática esportiva, por exemplo, ela é disseminada em várias localidades, possibilitando o uso desses equipamentos e dando, inclusive, à juventude que mora nas regiões, inclusive, mais afastadas e menos ricas, a oportunidade da prática do esporte. Então, isto é algo absolutamente usual e de alto poder de efetividade. As pessoas também que pagam essa taxa, elas podem utilizar nos parques públicos as quadras que são disponibilizadas para o público. Ou seja, a quadra é pública, mas para se usar, se paga um determinado valor simbólico para, inclusive, permitir o bom uso do equipamento, o cuidado e a conservação do equipamento. E por que eu trago este assunto à casa? Porque, trazendo para a realidade do Recife, a prefeitura da cidade, ela não tem por hábito,
vereador Rodrigo Coutinho? Nenhuma destinação adequada nesse sentido. Deveria ter. As poucas localidades onde nós temos um equipamento público, esses equipamentos não há conservação devida. E eu trago a esta tribuna hoje uma reclamação do morador de Boa Viagem, do Pina, José Orlando Malagueta, usuário das quadras do calçadão, lá da praia de Boa Viagem, reclamando, o vereador Rinaldo Júnior, que as quadras estão abandonadas. Não há o alambrado. Imagine jogar tênis sem a perspectiva de você ter algo para parar as bolas. É impossível. Não dá para você jogar. Está lá sem o alambrado. Quem vai jogar tênis sem alambrado? É absolutamente impossível. Além disso, pela falta do alambrado e pelo não uso do equipamento pelos usuários, que são os tenistas da localidade, as quadras estão sendo utilizadas de forma inadequada. As quadras estão sendo usadas para outros propósitos, inclusive aqui a reclamação de José Orlando Malagueta é da deterioração do piso. O piso está sendo estragado em decorrência do uso não regular, do não uso apropriado com o calçado ou com a modalidade esportiva pertinente. Então, pela incompetência, pela falta de conservação, um patrimônio dos moradores da cidade, as quadras localizadas na praia de Boa Viagem, estão se perdendo. Então, eu aproveito esta reclamação do José Orlando Malagueta para cobrar uma posição da Prefeitura. Nós encaminhamos uma equipe de verificação para que a gente possa fazer os devidos requerimentos a esta casa para tomada de providências por parte da Prefeitura, mas ao mesmo tempo, vereador Almir Fernando, que eu sei que é a sua constante preocupação no que se refere ao futebol, por exemplo. A Via Mangue, nós temos diversos espaços que não estão sendo ocupados, que a Prefeitura poderia dar o destino adequado, construindo mini quadras com cestas para basquete, com a possibilidade do uso do skate ou até mesmo da bicicleta, para que estas localidades tenham o uso adequado, a população possa usar e impedindo, inclusive, o receio dessas localidades na Via Mangue, no trecho da Via Mangue, do lado, no sentido Boa Viagem Centro, do lado direito, venha a ser utilizado de forma inadequada por invasões e ocupações para efeito de moradia. É absolutamente necessário, portanto, que a Prefeitura da cidade do Recife cuide do patrimônio de todos e, de forma inteligente, utilize da forma adequada os espaços públicos vazios, notadamente para fomentar os esportes na nossa cidade, dando ocupação à nossa juventude. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum outro vereador inscrito para o pequeno expediente, Vossa Excelência não se inscreveu. Vossa Excelência tem, principalmente hoje, Vossa Excelência tem a prioridade. Faça uso da tribuna. Na hora do dia. Senhor presidente, senhores das mesas, senhoras vereadoras, senhores vereadores, toda a imprensa, meus amigos e minhas amigas da galeria, a todos presentes. Mais uma vez, venho a esta tribuna
no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados. E eu não poderia nunca, de hoje, além de prestar uma homenagem a todos os namorados do Recife, fazer uma homenagem muito especial na tarde de hoje, vereador Renato Antunes. Né? Hoje é um dia especial para todos, como acabo de dizer aqui, mas especial para mim e para minha esposa Darlene Salles de Oliveira. Hoje nós estamos completando mais um ano de casamento. A gente faz hoje 32 anos de casado, vereador Romerinho Jatobá. Eu acho que essa aula de hoje vai servir para Vossa Excelência, que casou agora recentemente. Ela é verdadeira heroína, é verdade. Mas eu queria lembrar a todos que no dia 27 de abril de 1983, eu conheci minha atual esposa, Darlene. E nesse dia, numa parada de ônibus, aqui na Riachuelo, eu gostava muito de chocolate e naquela ocasião lhe ofereci um choquito. Choquito esse, Gilberto Alves, que ficamos até hoje. Mas eu queria agradecer também a esse choquito, porque hoje eu posso dizer que eu tenho uma companheira para todas as horas, para todos os momentos. Eu posso até dizer aqui em público, sem medo de errar, além dos 2 filhos maravilhosos que ela me deu, eu tenho uma eterna namorada. Namorada essa que nós fazemos, alguns podem até pensar o contrário, como o vereador Romerinho Jatobá, como o Júnior Bocão. Mas nós fazemos hoje, Romerinho Jatobá, você vai aprender essas aulas agora, tudo que nós fazíamos na idade de 16 anos, quando a conheci. Frequentamos os mesmos locais. Eu poderia citar alguns aqui, como Horto e Dois Irmãos, como cinema, como praia, como restaurante, como outros setores que a gente conheceu em 1983. E hoje eu tenho a honra e com muito orgulho de estar aqui nessa tribuna para prestar uma homenagem a essa mulher guerreira. Darlene, tudo que eu digo aqui hoje é de coração. Fiz questão de ocupar a tribuna, que foi um cargo que eu comecei a conquistar aquela vontade de ser vereador do seu lado. E não poderia deixar de usar essa tribuna hoje para fazer tudo isso que aqui estou fazendo. A minha eleição de vereador passou por você e pelos nossos filhos. Você é parte desse mandato e por ser parte desse mandato, não tinha porquê eu não estar aqui na manhã tarde de hoje fazendo esta declaração. De verdade, de coração, a homenagem começou agora, tem muita coisa pela frente ainda hoje. Mas eu queria encerrar minhas palavras de hoje, vereador presidente Carlos Gueiros, dizendo que o dia hoje não começou muito feliz, né? Você perdeu uma amiga sua, nós viemos do velório às 12 horas, mas Jesus sabe o que faz, né? As pessoas vão embora, outros nascem, Jesus sabe o que faz e quando leva, porque ele estava precisando dessa pessoa. Eu queria deixar meus pesos aqui para a família da Thaís, morreu aos 24 anos de idade, formou-se com você na mesma faculdade, mas eu acho que nada é por acaso, né? Tudo está traçado, tudo está definido, e por isso que eu queria encerrar nesse momento de hoje, dizendo: tudo vai acontecer daqui para frente nas nossas vidas de bom. Você foi, é e será minha eterna namorada. Muito bem, vereador, muito bem. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns à sua esposa, que se encontra presente entre nós. De fato é uma heroína. Agora você não ganhou para mim não, viu, vereador? Eu tenho 55 de companheirismo e você, tomara que chegue lá. Senhor presidente, Pois não. eu queria só pedir licença a Vossa Excelência para registrar que nós temos aqui nas galerias estudantes de administração da Faculdade Fama,
estudantes do curso de marketing político, tá? Que nos honram com sua presença, vieram conhecer o processo legislativo, já tiveram uma aula com o Paulo Rogério, e é muito importante para casa receber estudantes e a população de modo geral. Muito obrigado, vereador. Estava anotado aqui, são estudantes do 7º período, nós íamos registrar, mas Vossa Excelência, com a sua competência, fez com que não ocorresse de nossa parte nenhum esquecimento. Então, cumprimentar a todos, com boa tarde, dizer são todos bem-vindos. Eu agradeço a Vossa Excelência, eu não sabia que Vossa Excelência já estava com a lista para cumprimentá-los, mas é muito bom recebê-los, porque, inclusive, eles cursam marketing político, né? Exatamente. Que tem muito a ver com nossa atividade aqui. Rafaela, Gustavo, Priscila, Ixa, Paula, Oscar, Eduarda, Maurício, Luísa e Emanuele. Obrigado. Obrigado, então, a todos. Encerrado o pequeno expediente. Passo ao prolongamento do expediente, solicitando o senhor secretário que faça a leitura das matérias constantes da pauta. Discussão única de requerimentos número 3344, 3352, 3353 de 2018, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.356 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão, encerrada a discussão, votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.380 de 2018, de autoria do vereador Marco de Bria. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão em votação, os senhores vereadores concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.393 de 2018, do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, requerimento do vereador. Encerrada a discussão em votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Encerrada a pauta do prolongamento do expediente, solicita o senhor... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pois não, Senhor presidente, apenas para, mais uma vez, lembrar e convidar os vereadores e vereadoras. Amanhã nós vamos fazer mais uma reunião pública da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade aqui desta casa. Quarta-feira passada nós recebemos aqui os representantes dos aplicativos, dos motoristas de aplicativo, dos usuários de aplicativo. Foi uma reunião bastante profícua. Vossa Excelência, presidente, inclusive, participou conosco na mesa. O vereador Rodrigo Coutinho também se fez presente. E a gente pôde receber a participação de vários setores da sociedade, sobretudo aqueles que estão diretamente envolvidos com a questão dos aplicativos na cidade do Recife. E foi uma tarde inteira de debate, senhor presidente. A gente iniciou a reunião às 15 horas, terminamos às 19h30. Escutamos muita gente e pudemos, de fato, debater, dar oportunidade para aqueles que queriam contribuir sob o ponto de vista, sob a ótica daqueles que fazem os aplicativos. E desta feita, amanhã, senhor presidente, nós estaremos recebendo aqui os representantes dos taxistas, os motoristas, as empresas, os usuários, enfim, todo aquele cidadão também que queira, na oportunidade de amanhã, também participar conosco, também contribuir, também trazer sugestão, fazer as suas críticas, tanto em relação ao projeto como em relação às emendas que foram apresentadas pelos senhores vereadores, enfim, para que a gente possa enriquecer o debate e, ao final, a gente oferecer a este plenário, lógico, com a participação e discussão de todos os vereadores que queiram contribuir, para que a gente possa oferecer a este plenário, em última instância, para a discussão e votação, e, ao final, uma lei que venha atender aos interesses da comunidade. Então, amanhã, às 15 horas, no plenarinho, estaremos fazendo mais uma reunião pública da Comissão de Mobilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Será, então, amanhã, às 14 horas, no plenarinho, né? 15 horas. 15 horas. 15 horas. Com a palavra, o senhor secretário, para registrar as presenças constantes do painel. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 25 vereadores e vereadoras. Temos número suficiente para deliberar o dia. Havendo número suficiente para deliberar as matérias, dou início à ordem do dia. Solicitando ao secretário faça a chamada das matérias constantes da pauta. Discussão única dos requerimentos 3.323, 3.397,
3.323/2018, 3.397/2016, ambos de autoria do vereador Ivan Moraes. Uma retificação. É 2018 e não 2016. Retificada a pauta, coloco as matérias em discussão. Encerrada a discussão em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.343/2018, de autoria do vereador Chico Kiko. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.354/2018, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.345, 3.346, 3.347, 3.348, 3.349, 3.350, 3.351/2018, todos de autoria do vereador Marco de Bria. Todos os requerimentos são colocados em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.355/2018, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.357/2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os vereadores que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.358, 3.359, 3.360, 3.361, 3.362, 3.363, 3.384/2018, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão, todos os requerimentos. Encerrada a discussão, votação. Os vereadores que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.364, 3.365, 3.366, 3.367, 3.368, 3.369, 3.370, 3.371, 3.372, 3.373, 3.374, 3.375, 3.376/2018, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.377, 3.378/2018, todos de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.379/2018, de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.381, 3.382, 3.383/2018, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Igualmente em discussão todos os requerimentos. Encerrada a discussão, em votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.385, 3.386, 3.387, 3.388, 3.389, 3.390, 3.391/2018, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.394/2018, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.397/2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 3.405/2018, 3.406, também 2018, de autoria do vereador Anderson Florencio. Coloca em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 709, 606, 1029/2017, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Segurança Cidadã e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei número 195/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Questão de ordem, senhor presidente. Bem como
bem como o parecer número 105/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento, que opina pela rejeição do projeto de lei número 195/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, eu queria apresentar uma emenda de plenário, já conta com as assinaturas necessárias pelo regimento. Microfone. Senhor presidente, eu queria apresentar uma emenda de plenário que já conta com a quantidade de assinatura necessária de acordo com o regimento. Duas emendas. O Legislativo, para conferir as assinaturas, estando em ordem, a matéria sai de pauta e é encaminhada às comissões. Obrigado, senhor presidente. Primeira discussão dos pareceres número 1038, 803, 573 e 658/2017, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, de Saúde e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 174/2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Em discussão. Encerrada a discussão. Primeira discussão encerrada. Em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Terminada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Dou início ao prolongamento da ordem do dia. Existe prolongamento? As emendas estão corretas. O projeto retorna às comissões. Tem matéria do prolongamento da ordem do dia. Não tendo matéria no prolongamento da ordem do dia, encerro então a ordem do dia. Dou início ao grande expediente. Convidando o primeiro orador inscrito, vereador André Regis. Vossa Excelência tem os 15 minutos regimentais. Senhor presidente, Carlos Gueiros, senhores vereadores, quero aproveitar para saudar os estudantes que estão presentes aqui, tanto da Faculdade de Direito do Recife, quanto também da FAMA, do curso de Marketing Político. Eu trago a esta tribuna um assunto que não diz respeito diretamente ao interesse local, na medida em que esta casa é um parlamento local, é um parlamento que discute os assuntos do cotidiano da cidade do Recife, mas ontem o mundo todo, vereador Gilberto Alves, teve um momento de surpresa agradável, surpresa positiva. Nós estamos mergulhados numa crise tão profunda no Brasil que nós não estamos com facilidade no verificar o que está acontecendo no mundo em termos de notícias positivas. E ontem, o presidente dos Estados Unidos e também o presidente da Coreia do Norte, ou seja, Donald Trump e Kim Jong-un, se reuniram, apertaram as mãos e assumiram um compromisso com a desnuclearização das Coreias, algo de extrema importância para a estabilidade da Ásia, e a estabilidade da Ásia significa também estabilidade para o mundo todo, na medida em que, pouco tempo atrás, as notícias provenientes da Península da Coreia eram todas preocupantes, no sentido de testes nucleares que ameaçavam a estabilidade regional. Notadamente porque, em termos de relações internacionais, quando um país ele alcança armamentos nucleares e ele começa a fazer testes, ele causa pânico nos seus vizinhos, que são os principais interessados em também adquirirem as mesmas armas
como autodefesa. Isso provoca um escalonamento da violência que pode resultar até mesmo não apenas na ameaça, mas em conflito verdadeiro e guerra. Então, ontem, este acordo, ele repete, inclusive, o que presidentes americanos anteriormente conseguiram, em termos de reabertura do diálogo com presidentes, com líderes de países do antigo bloco comunista. Lembrando que do antigo bloco comunista praticamente só sobrou a Coreia do Norte e também Cuba como países que mantêm seus regimes fechados, a exemplo do que ocorrera durante o período da Guerra Fria. Mas ontem, o acordo entre Trump e Kim Jong-un lembra o acordo de Nixon com Mao Tse-tung, lembra o acordo de Reagan com Gorbachev. Mais uma vez, o que fica patente é que as experiências comunistas, elas não dando certo, o caminho melhor é a abertura ao capital, ao mercado, às relações internacionais. Então, o que nós observamos ontem é algo que é absolutamente não antecipado e surpreendente. Cogita-se desde já, vereador Renato Antunes, o prêmio Nobel para ambos, para Donald Trump e também para Kim Jong-un. Quem diria que Donald Trump, que para os alunos de marketing político talvez seja o caso mais emblemático de sucesso não antecipado, fazendo tudo que, inclusive, não era recomendável pelos manuais do marketing político, no sentido de alguém que diz o que acredita, sem a preocupação de agradar ou desagradar a opinião pública, utilizando, inclusive, a sua sinceridade, a sua forma de agir como principal instrumento de marketing pessoal, na medida em que, quando alguém defende o que acredita, mesmo quando tem a crítica, e a crítica ela é contundente e muitas vezes é uma crítica devida, acontece muitas vezes do líder político ser beneficiado não pelo que disse, mas sim pela verificação de que não se curvou ao convencional. E isso é o que tem acontecido em grande medida com o caso Donald Trump, que, além de ter feito este gesto que simboliza uma aproximação de paz importante, dá ao mundo a expectativa de que a gente possa viver dentro de uma normalidade e esperar que a Coreia do Norte ela tenha uma aproximação maior, inclusive com uma evolução para que ela saia de uma ditadura, de um Estado fora da lei, que este é o conceito da Coreia do Norte hoje, um Estado fora da lei, um Estado que não frequenta a comunidade internacional como padrão de naturalidade. O que nós verificamos ontem é que pode ser que, a partir desse entendimento, haja um caminhar da Coreia do Norte, não apenas para uma abertura e uma desnuclearização, mas também que venha a ser reintegrada, ser o clube dos países onde a normalidade de respeito ao direito internacional seja presente, seja estabelecido. Então, eu acredito que ontem foi, de fato, um grande momento para a história recente das relações internacionais. Eu escuto com atenção o vereador Jaime Asfora. Vereador André Regis, eu acompanhei com atenção o seu pronunciamento e tenho acompanhado também com atenção o que
está se desenvolvendo lá em Singapura, nesse acordo histórico, bem narrado por Vossa Excelência, bem contextualizado por Vossa Excelência. Eu só espero que essa postura irresponsavelmente seletiva de Trump não continue a prevalecer, porque em que pese ele ter escolhido a Coreia do Norte para fazer um acordo que os analistas, em grande maioria, são céticos quanto à sua concretização de fato. Inclusive, ontem eu vi a Demétrio Magnoli falar sobre isso, que parece um acordo fadado a não ser cumprido por uma série de fatores, inclusive porque, de maneira inédita, foi uma cúpula que começou já anunciando seu sucesso, como se fosse um verdadeiro produto de marketing, e não no final, com a declaração de praxe, você sim vendeu ou não o sucesso ou a realidade do que aconteceu depois daquelas tratativas. Mas o que é que eu falo de seletividade negativa do governo Trump? Ele disse que quer fazer a paz com a Coreia do Norte, mas rompe todos os acordos com a comunidade palestina e com a União Europeia. Rompe o acordo do clima de Paris, que foi uma conquista histórica, como Vossa Excelência sabe, rompe o Tratado de Livre Comércio do Pacífico, rompe um acordo magnífico feito também por Obama, de desnuclearização, de desarmamento nuclear com o Irã, e provoca todo o Oriente Médio ao transferir de maneira absolutamente irresponsável, leviana e criminosa, contrariando as resoluções da ONU, inclusive, a capital do Estado, a embaixada dos Estados Unidos, para o que ele diz que é a capital de Israel, que é Jerusalém. E não é. Jerusalém, como Vossa Excelência sabe, é uma cidade internacional, dividida em 3 setores: o oriental, o ocidental, um que deveria pertencer aos palestinos, outro aos judeus e outro à comunidade cristã, ou à comunidade internacional. Então, fora isso, é um país, é um governo xenófobo, racista, homofóbico, que rompeu, inclusive, uma série de conquistas que beneficiavam os filhos de imigrantes e de imigrantes nos Estados Unidos, e um absurdo se Donald Trump e o ditador da Coreia do Norte, que é um ditador sanguinário, que desrespeita todos os direitos humanos, que um dos mais negativos exemplos da história, Kim Jong-un, e o pai dele também, sejam premiados com o Prêmio Nobel da Paz. Por último, eu quero dizer que não vai haver nesse acordo nenhuma condenação dos Estados Unidos à política violadora dos direitos humanos e autoritária, e também xenófoba, racista, criminosa do governo de Kim Jong-un. Já está pré-estabelecido, isso também foi objeto das análises de todos, que os Estados Unidos, diferentemente do que fizeram com o Irã, ou que querem fazer com outros governos que eles dizem que são autoritários ou não democráticos, exige, como em Cuba, por exemplo, que seja feita uma condenação, uma condenação à sua prática violadora dos direitos humanos, ou que os países se comprometam em avançar democraticamente. Em relação às tratativas com Kim Jong-un, ele não vai exigir isso não vai constar de nenhum documento, mas eu espero que, mesmo assim, essa desnuclearização ela aconteça, porque será para o bem do Oriente Médio, da Península da Coreia e de todo o mundo. Só queria que isso também fosse o mesmo esforço que ele está fazendo em relação à Coreia do Norte, ele fizesse em relação aos palestinos, e aí eu ressalto que eu sou neto de palestino, aos iranianos, aos sírios, aos que saem da Síria porque estão morrendo de fome, à Venezuela e a tantos outros países que não são democráticos e que estão matando seus cidadãos e matando pessoas vizinhas. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do vereador Jaime Asfora, e que demonstra a dimensão da complexidade das relações internacionais. O fato é que o julgamento para a história do que será o governo Trump, nós não temos como saber nesse exato momento. No entanto, no que se refere a esse ponto específico, para o mundo, é um sinal de tranquilização, porque armamento nuclear nas mãos de um tirano, como Vossa Excelência colocou, sanguinário, irresponsável,
é algo que causa ao mundo medo, na medida em que a instabilidade gerada pela vontade de um único homem poder desestabilizar não apenas a paz internacional, mas poder colocar o planeta em risco da sua própria sobrevivência. Então, na medida em que não importa quais foram as razões que levaram ao acordo, não importa o passado, eu acredito que a tentativa, se imaginar que Kim Jong-un fosse colocado no banco de réu, como um réu no tribunal internacional, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, inclusive pelo fato dele ter conseguido armamentos nucleares. Todos aqueles que conseguem armamentos nucleares ficam fora do alcance, porque todos ficam com medo de tocar no detentor do armamento e fazer explodir um conflito de natureza nuclear. Então, antes que ele viesse a ter esta capacidade, e aqui vale a pena também registrar quem não apareceu ontem, mas o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que foi o grande articulador do episódio. O grande articulador da aproximação foi o principal interessado, que são os coreanos do Sul, também os principais interessados, os coreanos do Sul, porque vivem com o constante medo de um líder não democrático, sanguinário, com fama de louco, com a possibilidade de vir a ter armamentos nucleares. Então, esse acordo, ele desenhado não pela diplomacia americana, não pela diplomacia norte-coreana apenas, mas pela diplomacia e pelo empenho do presidente sul-coreano, fez com que nós tivéssemos uma boa notícia. E essa boa notícia precisa ser festejada. Assim como festejamos, e aí Vossa Excelência como colocou, quando antigos opositores, como Yitzhak Rabin e o Yasser Arafat, nos jardins da Casa Branca, apertaram a mão, e ali sobre a mediação do então presidente Bill Clinton. E ali, se palestinos e israelenses quisessem colocar um ou outro no banco para julgamento, provavelmente aquele acordo, e lamentavelmente os acordos de Oslo, não deram nos resultados que eram desejados por todos. Lamentavelmente, o radicalismo prevaleceu e os acordos de Oslo nunca saíram do papel da forma como deveria e como foi, inclusive, costurado. Mas o fato vereador Carlos Gueiros, para concluir, nós temos algo para neste momento, comemorar, em termos de estabilidade internacional, e esperamos que esse Estado fora da lei, que é o Estado da Coreia do Norte, ele saia do clube dos países fora da lei, do clube dos países comunistas mais fechados, e se integre à comunidade internacional, prezando pela liberdade. Este é um caminho muito longo, mas é um caminho que deveremos desejar que um dia venha a ocorrer. Uma sociedade livre, uma sociedade próspera, a união das Coreias, inclusive porque é absolutamente inaceitável, na perspectiva do próprio coreano, que o país continue dividido entre os que fracassaram no processo civilizatório, fracassaram porque não têm educação, fracassaram porque não construíram a liberdade, e o outro lado da Coreia, a Coreia do Norte, com todos esses grandes atributos dos países mais desenvolvidos, e notadamente pela revolução educacional que promoveu nas décadas de 50, 60 e 70. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Reinaldo Júnior. Vossa Excelência tem à sua disposição a tribuna que o povo lhe deu por 15 minutos. Obrigado, presidente. Então eu vou dizer uma boa tarde, em especial à família do meu amigo Hélio da Guabiraba,
ou Guabiraba de Hélio, eu não sei mais como é que está funcionando isso lá. E parabenizar pelos 34 anos de casados, não é isso, Hélio? 32 anos de casados. Eu estou com 14 agora, mas um dia eu chego lá. Quero também desejar uma boa tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras, ao pessoal da imprensa, a todos vocês que nos assistem na TV Câmara. Pessoal, eu não podia deixar de subir a tribuna, por mais que eu vou tentar ser breve, mas para trazer uma informação que foi veiculada na semana passada, saiu a nova publicação do Atlas da Violência no Brasil, fonte de pesquisa do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É uma publicação que refere ao ano anterior, que acabou de sair, quentinha, e eu, como muito fã do IPEA, eu já tive o prazer de ler e trazer algumas informações para os vereadores, para a população do Recife, e para o estado de Pernambuco, que é uma publicação riquíssima em detalhes e mostra muito bem aonde está configurado a violência no nosso país. Essa radiografia, ela trouxe e ela mostrou que a violência vem avançando cada vez mais no Nordeste. A violência teve um crescimento, senhores, contra os pobres e os pretos, um aumento de 23% dos homicídios acontecidos no país. O ano passado foram quase 63 mil homicídios, para ser mais exato, 62.517 homicídios, que dá uma taxa de 30,3 homicídios por 100 mil habitantes. É um número estarrecedor e que fica pior quando a gente olha para o Nordeste. E aí eu tiro como exemplo o nosso estado de Pernambuco, que mostrou o número de 47,3 homicídios por cada 100 mil habitantes. É praticamente maior do que uma guerra por ano. E quando a gente vai, vereadora, líder do PRB na Câmara, para retratar a violência contra as mulheres, eu trouxe e tive o prazer de trazer para essa Câmara um dado já no começo do ano, no início da nossa legislatura, que no mês de janeiro, 37 mulheres foram estupradas só na cidade do Recife. A cada um dia, dá média de mais de uma mulher por dia estuprada na nossa cidade. E 78% dos estupros aconteceram dentro da sua própria casa. 65% desse número foram crianças de 0 a 13 anos, que muitas vezes, Éden, foram por pessoas próximas. Cerca de 68% dessas pessoas que foram estupradas foram por parentes, e muitas vezes os pais, com a conivência. São números estarrecedores, e eu tive o prazer, o ano passado, em minha primeira audiência pública, vereador Carlos Gueiros, discutir a violência pública no transporte coletivo, que eu sei que também muito lhe preocupa isso. E naquela audiência pública, a gente pôde ter um diagnóstico trazido pela população, trazido pelo usuário, e que cada vez mais é uma loteria aqui no Recife andar de ônibus e não ser assaltado. E algumas soluções foram apresentadas, e eu tive o prazer de entregar ao presidente da casa um documento oficial com todos os encaminhamentos que a gente tirou daquela audiência pública, registramos a ata, como pede o regimento, e entregamos ao Poder Executivo também. Mas parece que de lá para cá nada foi feito. O governo do PSB, tanto o governo estadual como o governo municipal, se mostra numa inércia tamanha que eu não consigo entender o porquê não se discutir segurança pública nesse estado. O presidente da Comissão de Segurança Pública, meu amigo policial civil de carreira, Almir Fernandes, por muitos dias, por muitas vezes, tentou convocar ou convidar o secretário de Segurança Pública
mas que ele, por muitas vezes, nem mesmo manda uma resposta a essa casa. Aí eu pergunto, senhores, que poder fiscalizatório nós temos, se não conseguimos repercutir tudo aquilo que a gente tem interesse de melhorar para o povo do Recife? E isso muito me entristece. E falando como pai de família, André, vereador André Regis, vereador Rodrigo Coutinho, que eu tive o prazer ontem de encontrar na festa cultural dos nossos filhos, e aí eu quero fazer esse registro, que a gente sair de casa, Rodrigo, e não poder voltar mais ver nossos filhos. A gente sair de casa, vereador Hélio da Guabiraba, e a gente não poder mais comemorar mais um ano de casado. Porque isso sim pode acontecer com cada um que está aqui. E aí? Será que vamos ficar olhando, sentado, sem nenhuma esperança, sem tomar uma atitude, sem reagir? Ou vamos esperar essas promessas que o governo faz, que o prefeito faz, que ficam somente nas propagandas eleitorais? Está claro que devemos reagir. Mas para reagir precisamos ouvir. E me parece que o parlamento, tanto municipal como estadual, ele não é ouvido para quem tem o poder da caneta. Eu confesso aos senhores que quando peguei o Atlas da Violência, tive o prazer de ler, eu percebi o quanto que devemos nos preocupar e achar uma saída para combater a violência no nosso país. Pernambuco, por muitas vezes, e eu cansei de escutar por turistas, que consideram Recife e chamam nossa capital de Hellcife, um tom pejorativo, onde o Hell significa o inferno. Vamos visitar Hellcife, porque lá é que se mata a gente. Eu não estou falando aqui como líder da oposição. Estou falando aqui para um cidadão que, como o vereador Carlos Gueiros disse, tem o prazer de representar o povo do Recife aqui nessa tribuna. É desesperador. Eu não vejo esse debate em canto nenhum. Hoje a gente está vendo aí as eleições estaduais se aproximando. De um lado quem está no governo, no outro lado quem tem um projeto para mudar o governo. Mas até agora a gente precisa escutar desses pré-candidatos qual a solução a dar para a segurança pública do nosso Estado. Nós, atores políticos, precisamos arregaçar as mangas, deixar o discurso e entregar soluções para a segurança pública do Recife. E por isso eu tenho o prazer de escutar o presidente da Comissão de Segurança, que conhece do assunto, e eu tenho certeza que vai abrilhantar esse debate aqui na Câmara. Meu amigo Almir Fernandes. Parabéns, vereador, por trazer essas informações, apesar de que são informações que, até certo ponto, você muitas vezes não precisa nem fazer pesquisa para saber o que está acontecendo. E é por esse motivo, presidente, senhores e senhoras que nos escutam nesse momento, que nós defendemos o armamento da Guarda Municipal, apesar de que eu já disse que não ia falar mais sobre esse assunto aqui, mas como o senhor trouxe esses números, a gente volta à tona essa questão, né, sabendo que o Poder Executivo não quer que isso aconteça, mas a gente fala disso muitas vezes para que os guardas possam usar armas, para que eles possam apenas se proteger. Como é que a gente pode viver numa capital tão violenta, no Estado, num país tão violento como nós vivemos, e a gente ter o sistema de operação de segurança do nosso município desarmado, para que as pessoas pelo menos se protejam, quando muitas vezes vão fazer a operação com a polícia militar. E foi mencionado aqui por Vossa Excelência, pelo próprio vereador Ricardo Cruz, que eles trabalham em conjunto com a polícia militar. Deve ser para ser escudo quando for acontecer algum tipo de acidente, né? Porque o colete de escudo lá, para que a guarda faça isso para a polícia militar, quando na realidade deveria trabalhar em conjunto, mas que eles também tivessem a mesma condição que a polícia militar tem, que a polícia civil tem, que aí a gente está vendo que o governo, até certo ponto, faz um esforço para melhorar a questão da segurança do nosso Estado. A gente viu hoje agora mesmo o próprio governador anunciando uma compra de mais de 200 motos que foram entregues aqui, até motos especializadas, motos especiais, para que a própria
polícia, a polícia de trânsito possa usar, dar uma melhor condição. Foi criado o BOP aqui em Pernambuco também para poder fazer esse trabalho aqui de segurança. Mas eu até disse ao governador, estive com ele e falei, ele estava falando da questão de segurança, até disse, não sei quem foi que disse que centralizando os plantões ia melhorar a segurança do nosso estado. Como é que vai melhorar? Fechando as delegacias sábado, domingo, feriado e à noite a partir das 18 horas, quando na realidade eu sempre aprendi que segurança é a presença da polícia na rua, dando a condição necessária e a resposta eficaz para o cidadão. Quando a gente fecha a delegacia, o cidadão vai procurar a delegacia, ela está fechada, né? Então, são algumas coisas simples que não precisa inventar a roda para melhorar. Pelo contrário, regrediram e a gente espera. Eu sempre cobrei que melhorasse os plantões, porque o cidadão sempre procura a delegacia para poder dar uma resposta. E muitas vezes a gente encontra a delegacia fechada e no passado sem efetivo. Então, eu acho que o próprio governador poderia repensar essa questão e voltar atrás, né? Porque muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo, muitas vezes você fica ali dentro do palácio, muitas vezes a rua, em algum momento, como foi sábado na José Bonifácio, que a gente falou também sobre isso, e aí encontrei o próprio secretário de Defesa Social, lá no José Bonifácio, e falei, que era presidente da Comissão de Segurança aqui, da Câmara Municipal, já tinha feito convite para ele, já tinha feito convite ao secretário anterior, e, infelizmente, às vezes que eu convidei, ele sempre tinha algum trabalho a realizar naquele dia, algum compromisso. E aí ele me deu o telefone para que eu pudesse ligar, para que a gente pudesse ter ele aqui nessa audiência. Vou fazer essa tentativa de ligar para ele. Ele não anotou meu número, né? Não sei como ele vai atender meu telefone, se não anotou meu número, mas eu dei um toque para que pelo menos ele soubesse que meu número é aquele. Mas eu vou ligar para poder marcar com ele esta reunião pública, audiência pública aqui na casa, para que a gente possa mostrar a nossa indignação, a nossa preocupação, mostrar como a gente pode ajudar, dando opinião e sugestões para melhorar a segurança do nosso Estado. Tá certo? Então, mas só para finalizar, esses crimes de proximidade é muito difícil para a própria polícia trabalhar, porque dentro da própria residência, na vizinhança, mas a gente pode melhorar outras questões com investigação, dando condições à Polícia Civil para investigar, para que possamos ter menos impunidade com relação aos homicídios aqui no nosso Estado. Então, se fizer isso, eu acho que melhora muito. Não tem muito o que a gente está inventando aqui, não. É uma coisa que é do dia a dia. Investigar, ostensivo com a Polícia Militar, dando as condições que está sendo dada, e investigar para que seja coibido essa violência aqui, que a impunidade não impere no nosso Estado. Então, são sugestões simples que podem melhorar muito a segurança do nosso Estado. Muito obrigado. Perfeito, Almir. Eu incorporo integralmente a sua fala e quero mais uma vez usar esse seu exemplo de como o governo estadual, tanto como o governo municipal, todos que fazem parte do PSB, um partido socialista, de como age contra um representante do povo, eleito pelo povo, conhecedor da causa, tem uma expertise, quer ajudar, mas o governo do Estado, nem o município nos ouve. Vale para alertar a todos nós, vereadores. Precisamos dar uma resposta. Eu tenho certeza que cada um dos senhores, todos os dias, escutam os problemas do povo, e dentre os problemas, os mais graves hoje, segundo o Atlas da violência, aqui em Pernambuco, é um dos estados mais inseguros do país, e a cidade do Recife é a capital mais insegura desse país. É difícil ganhar mais esse título, mas como a capa do jornal do ano passado disse, chamando o Recife, pejorativo do inferno, nada mudou de lá para cá. Não viu providência. O que a gente está vendo hoje em dia é o que eles têm de melhor, o que eles fazem melhor. É a propaganda, é o marketing, filmando algumas belas viaturas que a gente não encontra andando pela cidade. Ostensividade se dá com o povo. Ostensividade se dá com o policial na rua. Segurança, sensação de segurança é assim, como você citou, Almir. E eu termino desabafando com o pai de família, que tem medo de amanhã não estar aqui com vocês, não estar nos braços das minhas filhas, e que estou muito preocupado com isso. Precisamos e devemos dar um basta. Nós, vereadores do Estado do Recife, todos os agentes públicos da cidade do Recife e do Estado de Pernambuco, temos o dever
e a preocupação de dar uma resposta positiva a quem nos garantiu o poder da tribuna e o poder de nos representar. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Não podemos nos calar. Basta de violência. Obrigado, vereador. Antes de chamar o próximo vereador inscrito, vou passar a presidência para o vereador Jairo Brito, que vou tratar de um assunto lá no gabinete. Boa tarde a todos. Vereador Rodrigo Coutinho tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todo o público que enaltece a nossa plenária na tarde de hoje, a imprensa, todos os presentes. No dia 18 de abril de 2018, nós aprovamos em plenário desta casa os requerimentos número 1912, 1913 e 1914 de 2018, que tratam justamente da implementação de melhorias para a Escola Municipal Monteiro Lobato. Demandas surgiram, vereador André Regis, a partir de uma visita que fizemos em loco, quando a gente foi recebido pela gestora Kaline Suzane e pudemos averiguar as grandes necessidades daquela escola. As solicitações pleiteadas, vereador Antônio Luiz Neto, objetivam a melhor adesão dos estudantes às aulas, prezando pela qualidade da escola e do ensino. Os ar-condicionados, vereador André Regis, como aponta inclusive o aplicativo de Vossa Excelência, se encontram em condições precárias, muitos deles quebrados, dificultando os andamentos das aulas. Sendo estas as razões do requerimento 1912 de 2018. A Escola Municipal precisa ainda de uma substituição da caixa d'água, pois não há condições de manter o armazenamento da água de forma correta com a estrutura atual, vereador Almir Fernando. Essa situação pode ocasionar doenças e outros perigos de saúde pública aos alunos, professores e funcionários, pela possibilidade de contaminação em virtude da má conservação. Proveniente disso, vereadora Ana Lúcia, solicitamos, através do requerimento 1913 de 2018, a substituição da caixa d'água da escola. Inclusive porque na condição que está, existe o risco de ter insetos e situações que deixem as nossas crianças, os professores e os funcionários adoecidos, como eu pude dizer agora há pouco. Em tempo, a Avenida Jardim Brasília, vereadora Ana Lúcia, onde é localizada a escola, ainda é de barro, o que ocasiona grandes transtornos. Além dos alagamentos em épocas chuvosas e o aumento da probabilidade de acidentes, prejudica ainda o trânsito local. Por esses motivos, solicitamos, no requerimento 1914-2018, a pavimentação da rua supracitada. Ela é relevante mencionar que a escola aqui referida encontra-se na divisa, vereador André Regis, entre Recife e Olinda. Inclusive o endereço, como pude conversar com Vossa Excelência e avaliar a situação da escola, fica em Peixinhos, porém na parte do Recife. Constamos que parte da rua foi pavimentada pela Prefeitura de Olinda,
enquanto a outra metade, onde se encontra a escola, está sem pavimentação. Justamente, vereador Antônio Luiz Neto, por esse conflito de interesses entre as duas cidades. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e é por isso que eu trago aqui para debate. Tem-se, então, uma escola situada em uma região de limite, como falei agora há pouco. Sabemos que costumam encontrar maiores dificuldades, não só do ponto de vista de escola, como de outros aparelhos públicos também. Dessa forma, estaremos atentos em compreender as problemáticas daquela escola e levá-las ao conhecimento da Prefeitura, que certamente destinará todos os esforços possíveis para ajustar as problemáticas atuais. Mas eu fiz questão também, vereador André Regis, de dar um tempo para que, após o dia 18 de abril de 2018, a Prefeitura pudesse sanar ou responder o requerimento ou fazer alguma coisa do tipo e a gente poder discutir a situação e tentar encaminhar uma solução. Por fim, apesar dos requerimentos já terem sido devidamente aprovados e encaminhados, acredito ser relevante este debate, uma vez ser uma situação bastante comum, não apenas na escola, mas em diversas vias intermunicipais. Mas eu escuto com alegria o vereador André Regis, que muito tem a contribuir nesse debate, sobretudo por focar o seu mandato na fiscalização de escolas municipais. Vereador Rodrigo Coutinho, eu fico muito contente em Vossa Excelência se somar aqui ao grupo dos vereadores com esse foco na educação. Essa escola que Vossa Excelência menciona já foi objeto de várias fiscalizações da nossa equipe. Na verdade, nós fizemos já 8 requerimentos desde 2013 e nada muda. 8, inclusive dando ciência ao Ministério Público. 8 requerimentos cobrando reparos no prédio, inclusive é um prédio tombado pelo IFAM, cobrando que haja recuperação da infraestrutura, que haja a temperatura adequada, vereadora Ana Lúcia, para uma criança assistir uma aula, para que um professor possa ministrar uma aula, cobrando o devido zelo no que se refere, inclusive, à luminosidade. São mais de 300 alunos, são 330 alunos e ainda tem os alunos que têm necessidades especiais nessa escola. O fato é que essa escola, ela tem o IDEB de 3,3. Veja, 3,3, quando a média do Recife, presidente Jair Brito, é 4,6. A média do Recife, o Recife está a 2 pontos, apenas 2/10 da pior capital do Brasil, Macapá, entre as capitais. A nossa média é 4,6. Essa escola, ela tem o desempenho de 3,3. Veja, a tragédia, ela não é somente no que se refere à caixa d'água, que Vossa Excelência traz. Não é a falta de pavimentação. É que as crianças dessa escola, elas vão para a sala de aula e elas não aprendem. O desempenho em português e matemática, de acordo com a Prova Brasil, é absolutamente sofrível. Menos de 1/3 dessas crianças da escola Monteiro Lobato, menos de 1/3, tem proficiência adequada na língua portuguesa no 5º ano do ensino fundamental. Menos de 1/4 proficiência em matemática no 5º ano do ensino fundamental, na medida que essa escola só tem o Fundamental 1, não tem o Fundamental 2. Essa escola, ao longo de uma década de verificação do teste de IDEB, ou a verificação do desempenho das crianças pelo IDEB, apenas uma única vez conseguiu bater a meta. Essa escola, portanto, ela representa apenas uma
das escolas de um grande fracasso. Nós fracassamos. É preciso que o debate vá além de questões de infraestrutura, que nós batemos aqui. E Vossa Excelência, estando aqui no primeiro mandato, vai se acostumar que os requerimentos são aprovados. Nós cobramos, nós encaminhamos, mas a prefeitura, ela pouco faz. E aí, a grande pergunta é, e eu devolvo essa reflexão para Vossa Excelência. A prefeitura não consegue fazer com que essa escola funcione bem, por quê? Falta de recursos, falta de gestão, falta de competência, falta de compromisso do secretário, falta de visão do prefeito, ou incapacidade das crianças de aprender? Eu tenho certeza que, de todas as perguntas, a única que eu tenho certeza da resposta é que não é por falta de capacidade das crianças de aprenderem. Elas, se estivessem numa escola decente, numa escola correta, numa escola para ser escola, elas aprenderiam. Elas não aprendem, não é por falta de condições de aprendizado. É porque nós temos uma escola pública de baixíssima qualidade, um sistema educacional um plano de educação que essa casa aprovou, lamentavelmente, contra meu voto. Nós apresentamos um substitutivo na ocasião. O Plano Municipal de Educação prevê que as crianças sejam educadas do 3º ano do ensino fundamental. Ora, isso é um absurdo. Como é que vai se esperar que a criança seja alfabetizada no 3º ano do ensino fundamental? E o que é que a criança vai fazer até lá, se todo o conteúdo depende da alfabetização? O drama é grande, mas eu fico contente em saber que Vossa Excelência usa a tribuna para cobrar, para pressionar. E Vossa Excelência chegará à conclusão de que esta rede ela é irreformável. Precisamos de uma nova. Mas, lamentavelmente, o prefeito da cidade do Recife não enxerga isso. O secretário de Educação não enxerga isso. É preciso que a gente tome uma decisão política fundamental, uma decisão fundamental de educar essas crianças. Caso contrário, nós estaremos aqui discutindo as consequências, inclusive do pronunciamento do vereador anterior. A questão da violência aumentando incessantemente, muito em função de uma juventude que não tem o que fazer. Inclusive porque, não sabendo ler, a evasão escolar é uma consequência drástica, danosa, perigosa e que prejudica o nosso futuro, não apenas o futuro dessas crianças que são vítimas inocentes de um sistema que não funciona. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador André Regis, eu queria, antes de responder, escutar também a vereadora Ana Lúcia, tendo em vista até a questão do tempo também. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Rodrigo Coutinho, primeiro eu quero agradecê-lo a concessão do aparte e dar um breve histórico que não é tão histórico. A Escola Municipal Monteiro Lobato foi a primeira escola que eu estive lotada nos anos 90. E esse seu relato ele é bem antigo. Quando a Escola Monteiro Lobato passou a ser municipalizada, o presidente da antiga fundação deve conhecer bem essa história. Era um prédio da rede estadual. E nós começamos a funcionar, meio expediente prefeitura, e, à tarde, ela era do Estado. Era uma concessão. De lá para cá, os problemas são os mesmos. Aquela estrutura ali, precária, de abandono, de sujeira, de todas essas características que o senhor citou aí, ela não mudou nada. Os professores que ali chegam não conseguem ficar por muito tempo lotados, porque as condições são insalubres de trabalho. As crianças que estão ali estudando não têm condições de um aprendizado de resultados por conta dessas péssimas condições. Nós estivemos lá também, depois que fui lotado há alguns anos, que pedi transferência, enquanto conselheira do Conselho Municipal, com uma equipe, uma comissão, pedindo que a escola tivesse uma intervenção
vereador Rodrigo Coutinho, e fosse, de fato, reformada, porque ela tem espaço para isso. Tem uma área grande ali, dá uma belíssima escola, estruturada, organizada, climatizada, para que, de fato, a gente tenha resultado de aprendizagem. Não dá para cobrar. Condição de trabalho precisa ser considerado para uma equipe de professor, para que a gente possa, de fato, oferecer para que o aluno aprenda. Então, não é de hoje, já tem aí uma história grande dos anos 90. Então, eu quero parabenizá-lo mais uma vez. Nós também já estivemos lá no mandato e a Prefeitura não responde, como o vereador André Regis bem disse, não há nenhum posicionamento do poder para que resolvam essas questões. Muito obrigada. Eu agradeço a parte da vereadora Ana Lúcia, inclusive incorporo também, e queria destacar, para finalizar, que a escola ela tem terreno, sim. Ela tem área, sim, para que seja implementado, vereador Antônio Luiz Neto, equipamentos adequados para as crianças poderem, ao menos, recrearem. Porque a gente chegou lá, as crianças recreiam simplesmente em cima de pneus. Pneus que foram colocados no terraço, e é esse o equipamento de recreio que eles têm. Além de uma quadra que está muito degradada, que é utilizada também para as aulas de educação física através do professor Ricardo Manga, que foi com quem eu fui convidado para fazer essa visita a essa escola. E ao vereador André Regis, eu queria parabenizar também Vossa Excelência, dizer que a questão do IDEB, a questão do ensino, ela é de extrema importância, sim, mas como a própria vereadora Ana Lúcia falou, se a estrutura ela está tão precária, se a estrutura ela está tão deficitária, realmente as crianças vão ter muita dificuldade para a gente conseguir atingir um ensino de qualidade, para a gente conseguir atingir uma concentração que leve as nossas crianças a poder aprender de fato. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais inscrito no grande expediente, senhor presidente encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, quarta-feira, às 10 horas, como também reunião solene. Estava aqui? Quem? Estava aqui? Reunião solene a partir das 18 horas, amanhã, 13/6/18, em caráter para entrega, solene para entrega da medalha do mérito a José Mariano, a medalha do mérito José Mariano ao juiz João José Rocha Tagino. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.